Fala galera, Fabiano Luzes. Professor Marcos Dias. Professor nada, porra. Que professor, mano. Vai lá, de novo, hein? 3, 2, 1. Eu também. Bora, 3, 2, 1. Fala galera, Fabiano Luzes. Marcos Dias. Está aqui para falar com vocês hoje, gente, no projeto Papo Trabalhista, conversar com vocês sobre um assunto que acontece com bastante frequência, é um assunto prático, questão de audiência trabalhista. Você já deve ter passado por isso. Audiência, procedimento sumaríssimo, ou eventualmente audiência de instrução, testemunha, você se comprometeu a levar a testemunha, não levou, ou na sumaríssimo você não apresentou carta convite, a testemunha não foi. O que a gente faz? Ou melhor dizendo, o que vocês fazem, né? Que pra gente, né, Marcos, é mais a cavaleiro, né? Pois é. Por mais que o juiz seja proativo, por mais que a gente tenha lá o artigo 765 da CLT, né, que o juiz deve buscar a verdade real e pode indeferir provas. Né, se é que existe verdade real. Se é que existe verdade real, né? Mas aí esse é o grande dilema. Né? Nós estamos num processo que é um processo de audiência praticamente, né? Ali você ganha ou perde o processo e você não tem testemunha. E agora, Fabiano? Marcos, a gente vê isso de vez em quando. Eu vejo muitos colegas advogados entregando os pontos, né? Começa a audiência, a primeira coisa que a gente pergunta, né? É aquela coisa, né? Vocês todos, né, praticam, né, esse ato diariamente de audiência. E aí, quando se pergunta, aquela pergunta que você não quer ouvir, né? Você já sabe que vai acontecer. Doutor, tá com testemunha? E a resposta de vocês ou de alguns colegas não tenho testemunha. E aí, você vê claramente naquela situação que gera um pânico. A pergunta é, por que gerar o pânico? É óbvio, a gente não vai ser aqui, né, imaturo, né, inocente de achar que isso não traz um encargo probatório maior para você. Mas a pergunta que não quer calar é, perdi o processo em virtude disso? A gente parece, em muitas ocasiões, como se a testemunha trazida pela parte autora, ou mesmo por parte ré, fosse a bala de prata do processo, que só vai ganhar o processo através daquela testemunha. Diga-se de passagem, em muitas ocasiões, e grande parte das ocasiões, o processo não se resolve na testemunha. O que você tem a falar disso, Márcio? Exatamente. Você tem que manter a calma, né? Não pode ter pânico, porque, em primeiro lugar, né, o primeiro aspecto importante é você tem sempre o depoimento da parte. Né? Claro que a gente sabe que o depoimento da parte, em alguns casos, é sempre sofrível, né? A gente já ouve falar aí de curso de preposto por aí, mas é evidente, se você está pelo reclamado ou você está pelo reclamante, o depoimento da parte é sempre uma maneira de se obter ou uma confissão real, né, que seria o sonho, e até uma confissão ficta, né, no caso do preposto que desconhece os fatos da causa, conforme o parágrafo 1º do artigo 843 da CLT. Então, primeiro ponto importante, tem o depoimento da parte, não é isso? Sim. E o depoimento da parte, ele pode ser importante não apenas por conta dessa busca de uma confissão, mas até mesmo para dali você, de repente, suscitar uma testemunha, Fabiano, uma testemunha referida. Já ouviu falar em testemunha referida? Você já ouviu falar em testemunha referida? Esse é um tema bastante instigante, porque acontece em muitas ocasiões e pode, e aí a gente está dizendo que pode, não estamos dizendo que vai acontecer. Pois é. Pode acontecer de um nome aparecer no meio da audiência. Exato. Eu me lembro muito bem, em Friburgo, uma vez eu era juiz substituto lá, e o reclamante não tinha testemunha. Tem tempo isso? Tem muito tempo. Olha, saudade de Nova Friburgo. Se você é de Friburgo, um abraço. Tá com saudade do tempo de substituto? Não, substituto não. Não, né? Uma corregedora dizia que a gente vai sentir saudade de muitas fases da nossa vida. Menos do momento em que você foi juiz substituto. Mas, por acaso, eu estava em Friburgo e um processo parecido com o que o autor não tinha testemunhas. E aí, nos depoimentos do autor, né, e do preposto da empresa, basicamente era o seguinte, eu não sei, mas o fulano sabia. Eu não sei, mas o fulano sabia, né? Ou seja, no meio dos depoimentos, ficou claro que havia uma testemunha-chave, era um caso complicado de assédio moral, ninguém tinha testemunha. E num determinado momento, o advogado do autor rapidamente pescou e falou, doutor Marcos, olha, eu não trouxe testemunha. Eu sei que teria uma preclusão para mim, mas para o senhor não tem preclusão. Ele já me ganhou ali, né? É isso aí. O senhor é o juiz, artigo 765, o senhor pode chamar essa testemunha referida como testemunha do juízo, está lá no artigo 418 CPC, né, e pode trazê-la na busca da verdade real. O cara, ele foi tão incisivo, né, e realmente tinha razão, porque ambas as partes, né, tanto o preposto quanto o reclamante, confirmaram a existência daquela testemunha, que eu adiei para o dia seguinte
Era uma vara pequena, antigamente só tinha uma vara em Nova Friburgo. Hoje são duas. Chamei o oficial de justiça, aí o oficial de justiça foi lá, trouxe a testemunha e olha, foi realmente um processo quase perdido, né, que veio à tona por conta da testemunha referida. A gente vê muitas ocasiões, alguns colegas advogados acabarem se estressando no meio da audiência, querendo entrar num embate, deixando o lado jurídico de lado, entrando num embate pessoal. Às vezes começa a perder um pouco, elevar o tom de voz. Gente, é impressionante a diferença entre a perda dessa, né, do sentido efetivamente naquele momento. A gente sabe, todos nós somos humanos, eventualmente a gente carrega, não é o ideal, mas a gente carrega problemas nossos pessoais. Eu, por exemplo, carrego todo dia o fato do meu time não ganhar. O Marcos está feliz da vida porque o time dele agora está na crista da onda, né? Só sabe falar disso. Antes de gravar aqui já falou de Flamengo umas 15 mil vezes. Né? Mas olha só, no seriado, acabei me perdendo. Sim, a gente traz a nossa carga valorativa pessoal. E às vezes a gente no meio da audiência, acontece de você, não é o ideal, você deixar isso, né, atrapalhar a condução dos trabalhos. Vamos mudar, gente, olha como é que é completamente diferente quando você tem uma pergunta, por exemplo, sua para testemunha ou para o que seja, e a pergunta é indeferida pelo juízo. Uma coisa, e aí você perde a sua razão e levanta a voz e fala um monte de coisa. E aí eu vou mudar agora o cenário. Quando um advogado, por exemplo, utiliza, eventualmente, numa testemunha referida, como o Marcos pontuou, e aproveita e demonstra toda a sua capacidade técnica, todo o seu conhecimento jurídico, demonstrando, e percebam, em nenhum momento Marcos disse que ele iria deferir ou não. O que ele disse foi apontado uma testemunha deferida, até porque você registra isso em ata de audiência, o juiz defere ou não defere e você realiza os protestos se entender pertinente para aquele caso. O que importa é você construiu um arcabouço probatório pertinente àquela sua pretensão. Esse é o ponto fundamental. Então, usar o depoimento da parte é importante. Eventualmente pode surgir dali uma confissão, uma testemunha referida, que pode vir como testemunha do juízo. Fabiano colocou uma coisa muito importante, nunca perder a calma, né? Sempre pensar não com o fígado, né? Sim, exatamente, nem com o coração, né? Exatamente, porque afinal de contas a gente sabe que tem interesses ali importantes, direitos em jogo, mas é importante sempre manter a calma, né? O juiz indeferiu, você tem lá os seus protestos, você pode depois, no recurso, tentar uma nulidade. Eu acho que uma coisa importante, assim, o advogado trabalhista, ele precisa muito conhecer o ônus da prova. Muito, 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 né? E saber, conhecer o processo, saber o que é ônus dele, o que não é. Nosso processo é um processo de audiência, eu volto a dizer isso. Ele tem a oralidade como uma marca desde 1943. Então você não pode ir para uma audiência trabalhista não sabendo minimamente as regras do ônus da prova. E o ônus da prova é algo importante, porque você pode, inclusive, com base no ônus da prova, saber se aquela testemunha era tão essencial assim ou não era tão essencial, né? E tem um outro ponto importante, Fabiano. Por que não, vamos dizer que você esteja pelo reclamante, por que não usar o testemunha da reclamada? É verdade, gente. E aí é importante, baseado nessa testemunha da reclamada, como é que o momento anterior à sua audiência é importante? Porque o que a gente vê no dia a dia também o pessoal comentar o jogo de ontem ou falar sobre família. Aquele momento que antecede a audiência de vocês é muito importante. É importante por quê? Porque, primeiro, você já está entrando no clima da audiência. Você, seu cliente, né, seja autor, seja réu, e as testemunhas que estão também, que podem eventualmente ser ouvidas ou não. E ainda, quando você está lá fora, por exemplo, na parte do saguão, depende de onde você estiver, se é vara única, não é vara única. Né? Aqui no Rio, por exemplo, o Marcos atua na capital. É um prédio enorme, tem 84, né? 82 varas. Eu trabalho em São Gonçalo, são 6, uma por andar, então a dinâmica é totalmente diferente. Mas é um monte de gente, são pessoas se confundindo o tempo inteiro, se falando, e a gente às vezes perde o foco. O foco é o processo. E você sabendo que uma testemunha não vai, você já tem que ficar de olho quais são as testemunhas da ré. Tive um caso uma vez, não meu, tá, mas em conversas informais com alguns colegas juízes em outras regiões, que a testemunha levada pela empresa, olha que coisa, era testemunha de Jeová. Sim. E aí, nessa hora, rolou uma sacação. Por quê? Porque a pessoa sendo testemunha de Jeová, ela tem uma obrigação para com ela de não mentir. Percebendo isso, o advogado perguntou um pouco daquela testemunha, brifou o cliente dele e disse, não, ele é testemunha de Jeová, ele, assim, trabalhou comigo, conhece toda a realidade. Não tenha dúvida, na hora que aconteceu, tem testemunha? Eu tenho, fulano de tal. E do outro lado, a ré disse, não, essa é minha testemunha. E, obviamente, o juiz disse, não existe minha ou sua testemunha. A testemunha é do juízo para provar os fatos.
foi ouvida. O que aconteceu com o processo dele? O que vocês acham que aconteceu com o processo dele? Ganhou o processo, porque teve sacação. Exatamente. Isso é muito interessante, que o Fabiano, eu vou frisar isso, não existe testemunha do autor, do réu. É o chamado princípio da aquisição processual. O processo, as provas são do processo, né? Ainda mais num processo todo cooperativo, à luz do CPC novo, né, de 2015. Então você pode pedir sim a oitiva da testemunha da outra parte. Aconteceu comigo a mesma coisa. O autor não tinha testemunha e aí ele pediu para ouvir a testemunha da reclamada, né? E foi tão engraçado esse processo porque quando a testemunha da reclamada entrou, que a reclamada levou, né? A reclamada contraditou a própria testemunha, porque descobriu, disse a advogada, que descobriu que a testemunha da reclamada era amiga íntima da reclamante, né? E de fato, quando eu perguntei se é amiga íntima dela, não, eu conheço, a testemunha disse para mim assim, não, doutor, eu conheço mais a reclamante que a minha própria mulher. Fantástico. E aí, olha que imbróglio, eu ouvi como informante a testemunha que a reclamada levou. E foi uma testemunha muito boa para o reclamante, foi um informante, né? É claro, a gente sabe. Depois a gente até grava um vídeo, né? Até que ponto o informante tem valor, não tem valor. Ah, é uma boa ideia. É uma questão interessante, mas me convenceu da tese do autor e o reclamante não tinha levado testemunha. Então isso é um ponto importante, né? Eu acho que pegar o depoimento da parte, tá com o ônus da prova engatilhado, né? Usar a testemunha do réu, né? Captar se não tem alguma testemunha referida ou do juízo. Ou do autor também, né? Porque Exato. também pode ser o réu que está sem pode estar testemunha. pelo réu também, pode estar sem testemunha. E muitas vezes o autor, né, malandramente, já distribuiu o ônus da prova, viu que o réu está sem testemunha e ele não quer ouvir, mas você está pela reclamada, né? De repente você pode requerer a oitiva da testemunha que o autor levou, em nome da busca da verdade real, em nome do princípio da aquisição processual, né? Então, a grande questão é, não tenho testemunha, e agora? Está perdido, Fabiano? Nunca, gente. O processo só está perdido quando transita em julgado. Exatamente. E mesmo quando transita em julgado, você ainda tem a possibilidade de ação rescisória. Então é importante, gente, sempre, todas as vezes que tiver um problema no processo, a gente está falando de testemunha, mas poderia ser documental, poderia ser pericial, poderia ser qualquer coisa. O que importa, e aí o ponto fundamental, e a gente hoje focou na questão de testemunha, é nunca perder a calma e saber que conhecendo bem a estrutura técnica de um processo, estrutura técnica de uma audiência, estrutura técnica dos atos processuais, da dinâmica, e obviamente, ter a sagacidade e ter a percepção dos momentos oportunos. Em algum outro momento nós vamos falar, inclusive, sobre perguntas, quando não fazer perguntas para testemunha. Tá? Não é o objeto de hoje, senão esse vídeo fica enorme. Mas hoje o objeto nosso era falar sobre quando não temos testemunha. A gente espera que a gente tenha alcançado aí, tendo trazido algumas informações, um bate-papo sempre informal. É claro que é difícil falar de processo e não falar de formalidade, né? Mas... muito difícil, é muito difícil. Mas é o que o Fabiano colocou. Lembre-se de uma coisa, o processo só acaba no sine die para a sentença. Né? Só acaba como termina, como diz o dito popular, né? É isso, a gente tem que... o Fabiano falou aí do Flamengo, a gente tem que incorporar um pouco esse espírito vencedor, né? Num time que nunca desiste, só termina quando acaba. Bom, depois disso, gente, bom estar aqui com vocês mais uma vez. Você tem uma ideia, até o Matheus está atrás e fez assim, ó. E eu vou na vibe dele, ó. Devia ter feito assim, né, gente? Quem é flamenguista entendeu, né? Tá certo, Forte gente. Abraço, querido. Forte abraço, gente, mais uma vez. Sempre lembrando, ó, curte, compartilha. Compartilha, não sei nem se é mais isso que se fala, mas de qualquer forma, não deixa de assinar o canal, não deixa de se inscrever no canal, não deixa de botar o cliquezinho aqui no sininho para você estar recebendo sempre que puder, né, e sempre que for publicado os novos vídeos, tá bom? Grande abraço. Forte abraço.